dia, pessoal! Bom dia! Nesta quinta-feira incrível, seja muito bem-vindo. Bom dia! Dani, bom dia! Marcos, bom dia! Sejam bem-vindos, muito bom dia! Dani Zambolim, bem-vinda! Elaine, bem-vinda! Muito bom ter vocês aqui, muito bom, muito bom. Cleiven, bem-vindo. Fran Santos, que legal, o pessoal tá chegando. Fernando, bem-vindo. Vânia, bem-vinda. Bom dia, Isa. Todos muito, muito, muito bem-vindos. Rô, bem-vinda, Rô. Bom dia. Bom dia para vocês. Pessoal, como é que tá meu áudio aí e minha imagem? Tudo ok? Hoje eu vou contar uma história de motivação para vocês. Luiz Renato, bom dia, Luiz Renato. Seja bem-vindo. Fernando caiu da cama? Aê, muito bom, é isso aí. Quem perde pra cama ganha de quem, Fernando? Não, nós não fazemos parte dessa parcela. Kátia, bom dia, Kátia. Rô, já falei bom dia pra Rô. Isa tá tomando café? Não tomei café ainda, Isa. Vou tomar café daqui a pouquinho. Fabi? Cadê Fabi? Fabi não chegou ainda. Chegou sim. Já chegou, Fabi? Bom dia, Fabi. Não te vi. Bom dia, Kátia. Gente, hoje quero compartilhar com vocês uma história que eu acho que vai fazer vocês refletirem a respeito. Cadê Batata? Olha, Batata não faz meu café, não traz minha água. Gente, olha, mas Batata tá assim, ó, performance extremamente baixa desse cara aqui, viu, Marco? Ó, se você souber de algum lugar para trabalhar, me avisa, eu vou mandar o currículo do Adriano para ver se alguém arruma um emprego para ele, porque a performance aqui, ó, tá baixa, o negócio tá feio. Ana Amélia, bom dia, Ana Amélia, seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Vamos aguardar essa galera chegar. Ó, a Batata tá se... Ó, eu quero filmar ele aqui um dia, deixa ele rodando aqui assim, ó, ele tá tentando achar um lugar, porque eu mudei o cenário, né, ó. Hoje eu vim na minha outra sala hoje. Aí ele tá tentando achar um lugar de onde que ele vai colocar meu copo com água. Gente, é só você ficar em pé aqui parado, filho. Fica em pé aqui do meu lado segurando o copo de água, não é? Quem tá com frio? Ele tá com frio? Dani, velho, Dani, ele é velho. Ele sabe fazer caminhada comigo? Ele vai com aquela... Sabe aquelas blusinhas de frio de velho? Aí ele fica andando com aquela blusa de frio de velho. Daí eu falo pra ele, eu vou sem blusa, eu vou de camiseta. Aí ele fala, não, você tem que pôr blusa por conta da friagem. Gente, ele esquece que eu sou 10 anos mais nova que ele. Isso é coisa de velho. Velho tem essas coisas de... Ah, outra coisa, sabe o que ele fala? Ele fala umas coisas tão antigas, ele fala, você vai ficar custipada, um negócio tão antigo assim, nem coronavírus chega perto dele, porque o coronavírus não consegue nem entender as coisas que ele fala. Batata precisa de bateria nova, Renato do céu, ó, por favor, gente, Renato, você precisa colocar umas 10 baterias. Galera, vocês que estão aqui, esse aqui é o Luiz Renato, da Dois Polos Bateria. O cara é top, o melhor cara de bateria aqui de tu. Vocês têm que seguir o Renato, Luiz Renato. Socorreu nós agora, 6 horas da manhã. Teve um dia que ele veio me socorrer aqui, 6 horas da manhã aqui em casa. Por quê? Culpa de quem? De quem? Fala pra mim. Do Batata. Do Batata, que foi usar o carro, aí fez lá... Ai, nem vamos falar... Porque a gente não pode ficar estressado de manhã, né, Paulinha? Bom dia, Paula. A gente não pode ficar estressado assim de manhãzinha cedo, porque senão a gente estraga nosso dia. Mas vamos lá, vou contar uma historinha pra vocês, que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Olha lá o Batata, o que é, Fabi? Batata, ó. Gente, péssimo, péssimo. Ele fica aqui, ó, acessando, ele fica me falando quem é que tá quem é que tá entrando aqui na live, ele fica me falando desesperadamente. Nielen, bom dia. Pessoal, quero contar uma história pra vocês, depois vocês vão me falar o que vocês acham sobre esse acontecimento, tá? O que o Adriano tá escrevendo aí? Da Dois Polos. Adriano tá falando que é o melhor, sem sombra de dúvida, né, Zé Renato? O melhor.
Gente, eu queria dar um toque para vocês, queria falar um pouco sobre as pessoas que dão conselho para nós, né? Às vezes a gente vai pegar, eu sempre falo isso, né? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente pega conselho, pede conselho, ouve os conselhos. Por quê? Porque às vezes a pessoa para quem nos aconselha, às vezes, por exemplo, você quer se tornar um empreendedor. E aí você vai pedir conselho pro cara que deu errado, que faliu a empresa dele. Eu acho que ele não vai dar conselhos assim tão efetivos para você. Ele pode até te dar uma noção do cenário, mas a chance desse cara motivar você, dizer para você, olha, vai lá, abre mesmo a sua empresa. Olha, putz, o sol nasceu para todo mundo. Se você se dedicar, as coisas vão dar certo. É difícil, né? Eu acho muito difícil um cara que tenha dado mais errado naquela área dar um conselho para você ir lá e fazer. A menos que ele não goste muito de você. Aí ele vai te incentivar a ir por aquele caminho que ele foi, porque você sabe que aquele caminho é errado. E eu falo também para vocês prestarem atenção em quem é que dá essa opinião para vocês, porque nós temos que levar em consideração duas vertentes. Uma, saber se essa pessoa que está nos dando opinião é uma pessoa que tem know-how para falar aquilo que ela está falando, e outra, pelo menos que a gente admire pelo menos essa pessoa. E quando eu estava fazendo faculdade, eu estava na faculdade, eu me formei em 97, então eu entrei na faculdade em 95, eu me formei em 97, 98, uma coisa assim. Eu entrei na faculdade em 94, foram 4, 5 anos de bacharelado, isso mesmo. Mas foi mais ou menos aí, meados da década de 90, eu estava fazendo faculdade. E quando eu fui estudar, eu fui fazer a minha primeira graduação, eu fiz, que era o bacharelado em análise de sistemas, que hoje é chamado de ciência da computação. Inclusive a grade curricular nossa era bem parecida com cursos que envolvem arquitetura de software, aquela coisa toda, bem a parte lógica de programação, a parte matemática do negócio. Então eu sempre gostei muito mais da área de exatas e eu fui fazer essa faculdade. Na época, aqui tu tinha 3 cursos só, era da faculdade que nós chamávamos de gerenciais. Então tinha contábeis, análise de sistemas e administração. E eu fui fazer a parte da área de TI, que era isso que eu queria fazer, que eu gostava. Só que ninguém, né? Você é nova, tem aí 17, 18 anos, 20 anos, né? Que é mais ou menos a idade que a gente entra na faculdade. Às vezes a gente não tem noção de analisar o cenário todo que você vai precisar para fazer aquele curso. Simplesmente você vai lá, gosta do nome do curso e vai fazer, sem ao menos perguntar ou pensar de toda a estrutura que você vai ter. Por exemplo, se você vai fazer administração, você não precisa de nada. Você só precisa de um caderno e, quanto muito, comprar uma HP no meio do caminho. Agora, se você for fazer gastronomia, que eu dei aula, acho que 10, 12 anos na gastronomia, você vai ter que pagar a faculdade e ter grana para comprar os insumos, porque é você que paga a comida que você vai fazer lá na faculdade. E quando você vai fazer análise de sistemas, você tem que ter o quê? Você tem que comprar um computador, porque se você não tiver um computador, naquela época, nossa, notebook era um negócio surreal, nem me lembro se tinha ou não, mas se você não tivesse um notebook, um computador, como é que você ia estudar? E lá vai a galera, né, na moda, vamos fazer todo mundo, vamos fazer análise de sistemas, que é o que tá na moda. Então, beleza, foi todo mundo fazer. Aí, primeiro semestre, aquela coisa básica, né? Praticamente todos os cursos ensinam a mesma coisa, então você vai passando batido. À medida que o curso vai evoluindo, as exigências começam a ficar maiores. Então, nós tínhamos na universidade o laboratório de informática que nós podíamos usar somente no horário da aula. Porque quando eu fui fazer faculdade, o computador, era dentro de uma redoma de vidro, assim, você mal podia chegar perto do equipamento. Ainda era a época em que as pessoas colocavam uma máquina para 3 pessoas. Quando você conseguia sentar numa máquina com 2 pessoas, nossa, você estava no céu. Nunca que se ia entrar numa aula sozinha, sentada lá, sozinha, bonitinha, num único computador. E aí, a gente ia, quem tinha computador em casa
estudava em casa, né? Quem não tinha computador em casa tinha que estudar na faculdade. Porque até nas empresas era muito restrita essa história de você poder ter computador. E o que nós estudávamos? Naquela época nem existia o pacote Office, não tinha nada. A gente estudava linguagem de programação. Então você também tinha que ter uma máquina que suportasse os programas que você estudava. Então nós estudávamos COBOL, BASIC, DBasic, Clipper, uma pancada de linguagem, Delphi, C#, era uma pancada de linguagem de programação. E a sua máquina tinha que suportar a instalação dessas linguagens para você poder fazer as atividades e estudar. Então as nossas provas eram muito objetivas. Então era assim, hoje você vai fazer a rotina de uma folha de pagamento. A prova era assim. Então você tinha que desenvolver aquela rotina, ir lá no seu computador, testar nessa linguagem. Se rodasse, você tirava 10, se não rodasse, você tirava 0. Então eu vejo hoje, né, o pessoal na faculdade tendo uma síncope, né, para estudar um negócio de nada. E na nossa época, você podia chorar lágrimas de sangue e reclamar no MEC, acabou. Você aprendeu a fazer a rotina de uma folha de pagamento. Se no dia da prova a sua rotina de folha de pagamento não rodou, você tirou 0. Você não conseguiu fazer o que eu ensinei você a fazer. E ponto, acabou. Eu acho que foi uma época em que eu mais aprendi performance na minha vida, porque você não tinha nem para quem reclamar. E aí nós tínhamos uma matéria que era assim, cara, demônio da Tasmânia, que era COBOL. Inclusive, aqui na região, a única empresa que rodava COBOL na época era a Eucatex. E a gente tinha alguns conhecidos, pessoas que trabalhavam lá, então tinham acesso a essa linguagem. Nós, como não tínhamos acesso a nenhuma, malemar dava pra gente pagar a faculdade, quanto mais para comprar um computador, a gente sempre ficava no prejuízo do negócio. E a faculdade, aquele esquema de você poder usar só na hora da aula. Então, o que a gente ia fazer prova era dentro da aula que a gente tinha estudado. Sabe, não sabia, se não sabia, caiu fora, tá? Com 0. Então, pra você ter ideia, meu curso começou com 90, nós éramos acho que 93 alunos, uma coisa assim. Nós terminamos em 17 pessoas. Dessas 17, eu acho que uma meia dúzia ali que passou, que não pegou nenhuma DP durante todo o curso. Então, eu tive professores muito bons. Tive professores do ITA, tive vários professores que eram engenheiros do ITA, que deram aula para nós. Então, nós tivemos uma pegada muito boa na nossa formação. Fomos a primeira turma do curso, né? Então, tava todo aquele auge de você colocar professores top de linha, só que extremamente exigente. Aí, um dia nós tínhamos a bendita prova de COBOL e aí a minha classe era muito mais masculina, nós éramos acho que umas 3 meninas, o resto era tudo os meninos. Já era uma área bastante masculina, né, que trabalhava na área de programação. E eu tinha um professor que dava essa disciplina de COBOL, um cara assim que pra nós era um baita de um cara de referência, sabe? O cara sabia muito, ele trabalhava numa empresa em Sorocaba, mas ele trabalhava bem na área do desenvolvimento da linguagem mesmo. O cara sabia muito, super referência o cara, muito bravo, assim, mas para nós que não entendíamos absolutamente nada, ele era um cara bacana, de referência. Aí a gente fez lá aquelas conversas que a gente tem entre aluno, né? Pessoal, vamos lá fazer, o que vocês acham da gente ir lá e conversar com o professor? Ver se ele, ao invés de dar a prova nessa semana, vamos ver a possibilidade dele dar a prova semana que vem? Porque a gente tem um monte de dúvida e a gente não tem computador. E essa realidade não era só minha. Mais de 60%, 70% dos alunos da sala não tinha. Muito mais até, porque eu me lembro que a única pessoa que tinha computador era um cara que o pai dele tinha uma empresa, então ele tinha acesso à máquina, mas também não queria dizer que ele tinha acesso à linguagem, porque você tinha que instalar isso. E um outro que o pai era diretor da Rede Globo. Eram as duas pessoas. Esse que o pai era diretor da Rede Globo, ele tinha um computador na casa dele. Ele tinha um computador na casa dele. Bom, aí vamos lá conversar, né? Vai eu conversar com o professor, porque eu era o quê? A tal da representante de classe, né? Aquela história lá. E aí eu nem falo, né? Nem gosto de falar, nem gosto de liderar, nem gosto de dar conta das coisas. Fui eu lá falar com o professor. Fulano, olha, eu vim aqui em nome da sala, né? Verificar com o senhor a possibilidade do senhor dar a prova semana que vem e contei o cenário. Cara, a gente não tem computador.
O que a gente ganha, o que eu ganhava, pra vocês terem ideia, eu pagava a minha mensalidade, eu até achei aqui os meus olerites, pra você ter noção, eu ganhava R$485 de salário naquela época. 485, nem era reais, né? Cruzeiro, sei lá o que que era. E a minha mensalidade era R$490. Faltavam R$5, 5 cruzeiros, sei lá o que que era naquela época, pra inteirar. Olha só, eu pegava meu salário inteiro e entregava inteiro e ainda faltava para eu poder dar conta. E ainda, o meu curso era um curso novo, todas as referências eram em inglês. Se você quisesse, você ia lá na biblioteca, achava os famosos manuais que tinha lá, tudo em inglês. Se você não soubesse inglês, o problema era seu também, porque eles também não queriam nem saber se você sabe inglês, se você não sabe. Esse problema é seu, vai se virar. E se você entrou na faculdade, já deveria saber. Então era mais ou menos assim o tratamento, né? Então a gente aprendia a ser resiliente e se virar. Não tinha essa história de chorar, berrar, ligar pro MEC, processar, fazer... Não tinha nada disso, entendeu? O professor era a autoridade máxima e acabou. E vida que segue. E aí, a gente não tinha condição, fui lá contei o cenário pra ele. Olha, professor, negócio é o seguinte, vamos ter prova, o cenário é esse... A gente gostaria de ver que o senhor pode deixar a prova para semana que vem, mas todo mundo muito educado, falando com ele, né? Ele era uma referência lá em programação para nós. Ele olhou assim para mim e falou assim para mim: o quê? Mudar a semana de prova? A data da prova? E naquela época os professores também davam as suas provas no dia que eles queriam. Não era que nem agora, que tem uma semana, que você tem que respeitar um calendário. Nada disso, né? Simplesmente você vai lá e dá a sua prova e beleza, né? Aí, nesse dia, eu fui lá, falei com ele, falei, professor, dá para o senhor mudar a minha prova, passar a prova para outra data, para a gente poder estudar? Ele falou para mim, o quê? Mudar a prova? Mas por que mudar a prova? Eu falei, então, professor, porque a gente não conseguiu estudar, não dá tempo, né? Aqui na faculdade nem abriu o laboratório aos sábados, podia, que era o dia que a gente tinha para estudar, porque a gente não trabalhava, a gente trabalhava e o único dia que dava para ir era no sábado. Ele falou assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês fizeram a prova vocês estudaram durante a aula. Então, professor, mas só durante a aula a gente não vai dar conta. Não vamos tirar nota. A gente precisa ter um tempo pra gente poder estudar. Senão todo mundo vai ficar de DP, ninguém sabe a matéria suficiente para poder desenvolver um programa e o programa rodar e o senhor dar nota, né? Aí ele olhou bem pra mim e falou assim, viu, compre um computador. Eu falei, então, mas não dá, professor, porque a gente paga a faculdade. Ainda eu dei o exemplo, eu me lembro de eu dando o exemplo pra ele. Falei, olha, pra o senhor ter ideia, eu ganho tanto e pago tanto de faculdade. Ele olhou pra mim e falou assim pra mim, pobre não faz faculdade. Pobre compra uma máquina de costura. Foi isso que ele falou pra mim. Sabe quando uma pessoa assim, cara, sabe aquela cena de desenho, filme, faz você fica parado assim? Sem resposta. Aí ele falou aquilo pra mim, né? Aí eu falei, nossa, cara, eu não acredito. Eu deveria ter uns, sei lá, quantos anos? 20, acho, mais ou menos. Eu fiquei ouvindo aquilo, ele falar assim. Aí eu me lembro, eu dou aula lá, né? No Sermão, eu dou aula. Às vezes eu passo naquele lugar, eu tenho a cena, assim, eu tenho a cena da porta, eu conversando com ele no lugar, na porta, e ele respondendo isso pra mim. Nossa, mas foi a maior decepção da minha vida. Por quê? Porque era um cara referência pra mim. Eu falava, não acredito que esse cara falou. Aí eu me lembro que ele saiu, assim, ele respondeu isso pra mim, entrou lá na sala lá dos professores que ele tava, que ele foi pra sala dos professores. Lá ele entrou, mas assim, o cara não deu a mínima pra mim. Tipo, não tô nem aí pra você, entendeu? Empatia zero. Quero que você se dane. Eu já me formei, você que se vire. Aí eu peguei e voltei, saí da sala dos professores, os meus amigos, todo mundo lá, meus colegas de classe esperando para saber qual foi a notícia, porque também não ia a galera toda conversar, não pode, né? Ia só um lá para falar na sala, porque senão eles nem atendiam a gente. Aí eu me lembro que eu sentei na escada assim, fiquei pensando. Falei, cara, não é que esse professor tem razão? Olha isso, gente, olha o que um conselho faz. Não é que esse cara tem razão? É verdade mesmo. Pobre não faz faculdade. Aí eu voltei lá. Professor, então, ele saiu da sala, bravo já, daí ele já tava bravo comigo. Ele falou assim, pobre
não faz faculdade, Érica. Compre uma máquina de costura que é mais barato para você. E saiu, e voltou lá para a sala dos professores. Imagina assim, eu nem sei dizer para você o sentimento que eu tive na hora que ele falou isso para mim. Aí eu voltei, sentei na escada, voltei a pensar de novo naquilo que ele falou. Eu falei assim, putz, é verdade, o cara tem razão e ainda minha mãe é costureira ainda. Chorei pra caramba quando ele falou isso pra mim. Fiquei sentada lá, chorei pra caramba. Eu me lembro que o meu diretor passou, subiu a escada, falou pra mim, menina, me lembro até hoje, assim, da cena da escada. Você tá tudo bem? Você tá passando mal? Eu falei, não, de vergonha de falar isso pro meu diretor. Eu deveria de ter falado isso pro meu diretor. Eu deveria de ter falado, mas não falei, de vergonha. Eu falei, cara, vou falar o quê? O professor tem razão mesmo, né? Porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, mal tenho dinheiro. Mal tem dinheiro para comprar um computador. Ele tem razão, é verdade mesmo. Pobre não tem que fazer faculdade, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Falei, quer saber? Fui lá na classe, falei pros alunos, pros meus amigos lá, falei, galera, esquece, a prova vai ser mesmo aí tal dia essa semana e ele não vai mudar. E falou que, ainda falei pro pessoal lá, mandou falar ainda que pobre não fazia faculdade e que a gente se vira aí e acabou. Bom, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim, isso aconteceu tipo umas 7 horas da noite, no início da aula. E eu assisti essas 2 primeiras aulas, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça o tempo inteiro. Eu nem assisti a aula, tava na classe, mas a minha cabeça tava maquinando aquilo que ele me falou. Que pobre não fazia faculdade e que pobre devia comprar uma máquina de costura que saía mais barato, né? Ó, o Adriano dando nome pros bois aqui, ó, que eu tô falando, ele tá contando, dando nome pros... Daqui a pouco ele põe o nome aí. Aí, eu lá conversando com... fiz assistir as aulas e tal, e quando foi na hora do intervalo, eu desci no plantão de atendimento da faculdade e falei assim, bom, eu vou cancelar, né? Eu vou trancar a faculdade. É verdade isso? Preste atenção no que um conselho faz com uma pessoa que não tem estrutura para pensar, discernimento para tomar decisão, não consegue ter visão de futuro, né? Por isso que eu falo, as pessoas falam muito dos jovens, mas às vezes eles não têm argumento para tudo isso, né? Para suportar. Tá bom, beleza. Cheguei no plantão, falei com as meninas que trabalhavam no plantão, que inclusive um monte que trabalhava lá eram alunas, que estudavam em turnos diferentes. Falei, o que tem que fazer para trancar o curso? Aí a menina falou assim, e deveria ser tão comum isso, trancar o curso, que era automático. Ela pegou um papel assim, nem olhou, pegou um papel, me entregou, falou, você tem que escrever. Escreve aqui o que você, o motivo que você vai sair, coloca aqui o motivo, e aí é isso que você tem que fazer. Eu falei, tá bom, escrevi lá, coloquei meu nome, endereço, motivo. Aí quando chegou no motivo, eu falei, cara, eu vou escrever o que aqui, né? Eu não vou escrever que eu vou sair da faculdade porque eu não tenho dinheiro para comprar um computador. Vou ficar com vergonha de escrever isso. Eu vou escrever aqui, deixa eu pensar. Acho que eu vou escrever que eu perdi o emprego, né? Pelo menos aí fica menos pior, né? Escrevi isso lá. Olha só. Perdi o emprego, tá difícil pra mim, não consigo, tá. Bom, beleza. Entreguei o papel pra menina na recepção. Ela foi lá, fez um cadastro. Fiquei 2 horas lá. Pegou aquele papel pra mim, entregou pra mim e falou assim pra mim, bom, agora você passa ali na tesouraria que você tem que pagar uma mensalidade pra trancar. Eu falei, mas como assim? Ela falou, você acha que você vai trancar assim a faculdade? Você tem que pagar uma mensalidade, pra trancar a faculdade você paga uma mensalidade. Eu falei, não é possível. Fiquei com o papel na mão, assim, no meio do plantão de atendimento e falei, cara, agora ferrou de vez, porque... eu não tenho dinheiro nem para pagar a mensalidade, quanto mais para ter dinheiro para pagar, para trancar. Eu não tenho nem para pagar uma, vou ter que ter dinheiro para pagar 2, porque eu tinha que pagar a mensalidade do mês e mais para trancar. Voltei lá no balcão, falei para a menina, viu? Dá para destrancar? Nossa, a menina ficou louca comigo, porque ela teve que fazer um monte de conta lá, de cálculo. Picou papel. Nossa, aquele dia não foi o meu dia, né? Escutei do professor que eu era pobre, falou que era para eu comprar uma máquina de costura. E a menina do plantão de atendimento ainda meteu a boca em mim, falou pra mim, você não sabe o que você quer, você aparece aqui pra trancar e agora não quer mais trancar, tá pensando que é o quê? Meteu a boca em mim, com razão, né? Porque ela também devia ter falado pra mim que pra trancar tinha que pagar, porque eu nem pediria pra ela fazer tudo que ela tava fazendo ali, né? Bom, beleza.
Falei, e agora? Agora ferrou. Sentei lá na praça, fiquei pensando o que eu vou fazer da minha vida, né? A aula rolando, né? E a aula rolando, 9h30, 9:45, né? Voltei lá na sala de aula para juntar a minha tralha. Falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Os alunos, todo mundo cabisbaixo, porque... conversei com uma menina, nós éramos em 3 meninas só na sala. Conversei com uma das meninas que sentava do meu lado. Falei, e aí, o que você vai fazer? Ela falou, eu não sei o que eu vou fazer, eu também não tenho dinheiro, mas vou fazer o quê? Eu falei, então, eu fui lá trancar, tem que pagar. Ela falou, então, eu também já tinha tentado isso na semana passada, eu não tranquei, porque eu também não sabia que tinha que pagar. Bom, resumo da história. Eu não tranquei a faculdade, fomos fazendo a prova, saiu a prova daquele jeito, sabe aquela nota 5 pra você passar? Nem era 5, na minha época era 7. Sabe aquela nota 7? Pra você passar assim, ó, que o professor olha e fala, cara, eu vou te dar um 7 aqui, vou arrancar aqui um 7 para você poder passar. Passei, tá? As coisas foram acontecendo, tivemos a possibilidade mais pra frente de comprar um computador, conversamos na universidade, eles começaram a abrir o laboratório aos sábados, e eu ia aos sábados de manhã para poder estudar. Por isso que eu falo para vocês que quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, e o professor, na dele, pobre não faz faculdade. Eu me formei e tudo e comecei a dar aula numa escola onde nós trabalhávamos com criança que tinha paralisia cerebral. Então eu dava aula ensinando essas crianças a serem alfabetizadas nessa escola e usava a informática como ferramenta. Então eles tinham paralisia cerebral, eles não conseguiam escrever, não conseguiam pegar na caneta, mas eles conseguiam, através das teclas do computador, a alfabetização. E isso eles tinham uma evolução muito grande no quadro deles, mental mesmo, né? Então eu tinha criança que não andava, eu tinha criança que não falava, eu tinha crianças assim em quadros severos. E aí eu atendia um menino, um rapazinho. Esse menino, ele não falava, ele não andava, ele ficava assim numa cadeira de rodas. E ele tinha, assim, além de tudo isso, ele ainda tinha problemas mentais. Então ele tinha mais dificuldade do que os outros. E todo dia a gente fazia esse trabalho com ele de desenvolvimento, ia desenvolvendo, até que um dia eu estava na escola trabalhando. E essas crianças, elas tinham os diagnósticos que vinham do neuro para ir acompanhando todo o processo de evolução, porque para eles um negocinho de nada assim é uma evolução absurda dentro do quadro deles, né? O fato de você dar um comando e eles fazerem já é assim uma evolução, né? Você falar para ele, olha, clica no cachorrinho, e ele ter a capacidade de pegar a mãozinha dele, que é toda torta, e ir até o cachorrinho e clicar ali, para nós é um processo, porque você fica meses para explicar para ele que aquilo é um cachorrinho, o comando para ele ir até lá e fazer. Então, às vezes a gente olha, né, não dá valor para as coisas que a gente tem, a perfeição que a gente tem. A gente só dá valor quando a gente consegue ter parâmetro para comparar. E aí eu tava dando aula e uma das pessoas que era uma das donas dessa escola me chamou, falou, Érica, eu recebi uma ligação agora de um pai, de um casal aí que tinha um filho, esse casal tinha um filho lá na escola. E eles estão vindo aqui, eles querem conhecer você porque eles estão muito felizes que eles levaram o menininho lá, chamava Miguel esse menino, levaram o Miguel, passaram com o Miguel no neuro e o Miguel teve uma melhora assim absurda de desenvolvimento motor e mais neurológico e tal, e os pais estão muito felizes. E o neuro entende que isso tudo faz parte do seu trabalho, de todo o desenvolvimento feito aqui e tal. Então, existia todo um trabalho, uma paciência que você tinha que ter, uma estrutura para poder lidar com aquelas crianças, né? Bom, beleza. Tô eu lá na minha sala, trabalhando, né? Chega a coordenadora e fala, Érica, os pais chegaram, aí eles queriam conhecer você, porque eles não me conheciam, porque as crianças ficavam nessa escola, tinham aulas de N coisas, e eu fazia uma parcela de todo o processo que era de desenvolvimento com essas crianças. E aí, quando eu cheguei, me chamaram lá na coordenação para conversar, que o pai e a mãe queriam me dar o presente, na verdade, eles queriam me conhecer, que eles não me conheciam. Quem era o pai da criança, gente? Era o meu professor, que falou para mim que pobre não faz faculdade, que pobre compra uma máquina de costura. O cara que eu admirava era o cara que tinha uma criança desse jeito e que precisava de ajuda,
e que me tratou exatamente a mim e a todos os meus colegas de uma forma bem que se dane, né? E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque às vezes o conselho, ele vem daquela pessoa que você admira e você acolhe o conselho da pessoa que você admira e você ferra com o resto da sua vida, né? Quando ele me viu na sala, que ele viu que era eu, e assim, isso era recente, porque era mais ou menos assim, eu me formei o ano passado, eu tive aula com ele e ele foi falar comigo esse ano, então era recente, não era uma coisa que fazia anos, né? Que eu trabalhava, que ele nem lembrava mais de mim enquanto aluna. Ele ficou assim, ele não sabia o que falar, porque a mesma lembrança que eu tive quando eu olhei pra ele, eu olhei pra ele e lembrei da fala dele, foi a mesma coisa que ele lembrou, que ele falou quando ele olhou pra mim. Ele chorou, a dona da escola achou que ele estava emocionado com a situação, mas não era. Ele estava emocionado porque ele estava com vergonha do que ele falou pra mim naquele dia lá na faculdade. Então eu tô compartilhando essa história com você para falar uma coisa para você. Primeiro, você tome cuidado com os conselhos que você recebe. Segundo, você tome mais cuidado ainda se o conselho vier de uma pessoa que você admira. Porque às vezes a pessoa que você admira, ela não admira você, mas você a admira. Então, toma cuidado com isso. E terceiro, não abra mão do seu sonho por conta de opinião de outras pessoas, por conta do conselho das outras pessoas. Se você tem algo dentro de você, que inclusive você já até definiu nessa quarentena o que você quer fazer, abrir a sua empresa, ter o seu negócio, voltar a trabalhar ou parar de trabalhar e ficar na tua casa, faça aquilo que o seu coração está mandando você fazer. Não vá pelo conselho das outras pessoas, porque as pessoas, quando elas te dão conselho, elas te dão conselho a partir da realidade de vida delas e não a partir da realidade de vida nossa. Tive a possibilidade depois de trabalhar na faculdade e trabalhar com esse meu professor. Eu trabalhei com ele. Tive a possibilidade depois de ser professora nas mesmas classes que ele dava aula. E aí, graças a Deus, eu sempre fui muito bem aceita nas aulas, nunca tive problema, o pessoal sempre gostou muito das minhas aulas. Já não era o cenário com ele. Até que um dia ele não aguentou, ele me parou no corredor, estava dando aula em Salto. Ele me parou lá no corredor. Eu já era formada, eu já era mestre. Eu já tinha feito mestrado já. Ele me parou no corredor e me pediu perdão. Ele falou que ele precisava pedir perdão para mim sobre o que ele falou e que eu era um exemplo para ele, que ele inclusive usava esse exemplo dentro das salas de aula. Então ele ainda reconheceu, mas até ele ter reconhecido, ele poderia ter acabado com o meu sonho, com a minha carreira e com tudo mais. Então toma cuidado com isso, quero que você comece essa manhã, que você preste atenção de quem é que você está pedindo conselho, de quem é que você está ouvindo os conselhos, para que você não tome decisões erradas na sua vida. Deus não coloca nada no seu coração se você não tiver condições de cumprir, de fazer, tá? Então, toda vez que você for duvidar da sua capacidade ou competência para fazer algo, ele nunca vai entregar nada na sua mão se você não tiver a devida competência para fazer aquilo que é de seu direito para que você faça. Elaine falando aqui que ela até chorou. E Elaine, a história ainda continua. Eu resumi a história aqui para vocês. Mas foi essa situação que eu vivi na minha graduação. E hoje, vendo toda essa pandemia que está acontecendo, eu vejo, né, porque eu tenho muitos colegas, né, que são professores, muitos colegas, e vejo alunos me procurando e me chamando no particular. Professora, eu vou desistir. Professora, eu não estou conseguindo. Professora, minha internet não funciona. Eu recebo o dia inteiro. Ai, professora, eu não vou conseguir, porque aquele professor, a pessoa, em vez de facilitar a vida do aluno, joga contra, né? Ser professor, gente, é jogar a favor do time. Aqueles alunos que estão lá, eles fazem parte do nosso time. Não tem sentido eu jogar contra o cara. Você tem que ser exigente sim, você tem que passar matéria sim, mas
time que eles. O que eu vejo de professores frustrados, sabe? O cara vai descarregar a frustração dele dentro da sala de aula. Eu falo isso porque eu tive professores assim. Tive professores deste jeito. De chega lá e berra com um, você faz uma pergunta, o cara fica ofendido porque você perguntou a equação matemática. Não tem, o aluno não tem obrigação de saber. Professor que tem obrigação de ensinar e responder 10.000 vezes no mesmo tom pro aluno. Porque se você não tem paciência, sai de lá, vai vender pipoca na praça, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa, mas não vai ser professor, né? Se você não tem uma palavra para dar pro seu aluno, não vai ser professor. Vai primeiro resolver as suas misérias emocionais enquanto pessoa, depois você fica à frente de uma sala de aula. Ah, mas o professor eu ganho pouco, mude de profissão. Você não precisa ser professor, você pode ser outra coisa. Aliás, professor é sacerdócio. Não vai existir na face da terra alguém que consiga pagar para você o valor do seu conhecimento. Não tem. Quanto custa essa experiência que eu passei? Isso aqui é sentido na pele. Não tem preço que pague isso aqui. Agora, você acha que você vai me pagar R$80 a hora aula? Você está pagando bem para mim? Claro que não. Lógico que não. Por isso que ser professor, você não pode estar prestando atenção no seu salário, porque senão você não vai ser professor. Ser professor é a capacidade de você ser menos para o outro se fazer mais dentro da sala de aula. Ser professor é a capacidade que você tem de sair de cena sem deixar o espetáculo, porque o espetáculo é do aluno, não é do professor. É ele que tem que aprender a se desenvolver lá dentro. Ser professor, estar em sala de aula, não é você resolver a sua frustração por você não conseguir ser gestor dentro da tua empresa, aí você vira professor. Ser professor não é ir para a faculdade e você ficar vendendo a sua consultoria para aluno. Ser professor é falar para aquele sujeito que está ali que ele tem condições de sair da vida dele de uma forma lícita, honesta, estudando. Isto é ser professor. E não lidar com esse bando de gente frustrado que a gente tem hoje dentro de escolas. Eu vejo professores que dão aula para educação infantil que a cara da professora é assustadora. Professor de educação infantil, eu dei aula em educação infantil, você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. Ah, mas vai lá você no meu lugar ser feliz. Eu já estive no seu lugar e quando eu não estava feliz, sabe o que eu fiz? Pedi a conta e saí. Porque aquelas crianças que estão lá, ela não tem obrigação de aguentar a sua TPM, a sua menopausa, a briga sua com o seu marido. Você tem que ser feliz. Desculpa, mas você tem que ser feliz. Isto vale para a empresa também. A recepcionista da empresa também. Você quer ser recepcionista da empresa, você tem que ser feliz. Você tem que sorrir, atender sorrindo. Porque é a sua obrigação ser feliz, né? Você quer trabalhar, estar junto com pessoas, você tem que no mínimo ter educação. Se você não quiser, você pode sair. Todos nós. Ninguém é uma árvore, viu, gente? A gente pode pedir demissão a hora que a gente quiser e a gente pode sair. Agora, a gente não tem o direito de impactar negativamente a vida das outras pessoas porque nós estamos vivendo aí no inferno astral, numa miséria emocional. Então, quero que você preste atenção hoje de quem você está recebendo os seus conselhos e preste atenção você também, se você também não está sendo uma pessoa amarga, destruindo o sonho de outras pessoas. Pais, mães, que fiquem idealizando que o filho tem que ser médico. A criança quer ser professor de educação física. Você quer ser médico? Entra na faculdade, vai estudar você. Fica botando a frustração nas outras pessoas, sabe? Porque foi esse sentimento que eu tive do meu professor. Um cara frustrado, hoje com a idade que eu tenho, que conhecimento que eu tenho, era um cara frustrado, que deveria ter um casamento péssimo, que deveria ter, um monte de problema na vida dele. Então ele pegava todo o lixo dele e jogava naquele primeiro caminhão que passasse perto dele, né? Então a gente não tem o direito de fazer isso para as pessoas. E você que anda recebendo conselhos aí meio que negativos, dá uma olhada na vida da pessoa antes de você aceitar o conselho. Feito? Essa história eu queria dividir com vocês. Eu acordei hoje pensando nela, não sei porquê. Falei, então eu vou contar essa história pro pessoal. Talvez seja aí algum sinal aí para vocês pensarem sobre isso. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que a quinta-feira sua seja espetacular. Espetacular.
Que Deus novamente nesta quinta-feira curve o seu rosto para tomar conta de você, te proteger de todo o mal que possa vir na sua vida hoje, nesta quinta-feira, tá bom? Que Ele prospere o trabalho das suas mãos, que você feche grandes negócios e que o mal não chegue perto de você. Que, aliás, o mal para tocar em você, ele pede autorização para Deus, está escrito isso lá no livro de Jó. Então, também se estiver acontecendo alguma coisa com você, você pode ter certeza que Deus permitiu. Porque mesmo que as coisas estejam fora do seu controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Tchau, tchau!